Olá, bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos sólidos. Nessa aula, vamos falar sobre esforços internos de torção devidos aí a torques, ou, nesse caso, a momentos torsores, ou momento torsor. Então, um caso típico ilustrado nessa figura, tem um motor elétrico aqui, pode ser um motor de qualquer natureza, nesse caso é um motor elétrico, que está transmitindo potência através de uma rotação de um eixo aqui com acoplamentos para um outro equipamento, no caso aqui uma turbina. Então tem um gerador transmitindo potência para uma turbina. Então, em aplicações mecânicas ou mecatrônicas aí de acionamento e controle, é um tipo muito comum onde aparecem aí os torques, né? A transferência de potência através de uma rotação, gerando momentos de torção ou momentos torsores, né? Então essa é uma aplicação típica e vamos estudar agora quais os efeitos e como calcular as tensões devidas a esse tipo de carregamento. Olhando essa região aqui com um pouco mais de detalhe, assim como a gente fez para tração e compressão e para os esforços de flexão, a gente também pode fazer diagramas ou entender como que é a transferência de torques ou de momentos torsores ao longo de um eixo que está transmitindo esse esforço. Nesse caso é uma aplicação aqui muito simples, eu tenho apenas um único eixo transmitindo direto para essa máquina, para essa turbina, mas eu poderia ter várias engrenagens no meio do caminho, num sistema com um fluxo de potência aqui, com várias inversões ou transmissões de rotação, e é importante eu entender o diagrama ou a distribuição dos momentos torsores entre esforços externos e esforços internos se equilibrando ao longo do eixo. Nós vamos fazer exercícios na sequência onde traçaremos os diagramas de momentos torsores, assim como nós fizemos em outros exercícios aí de tração e compressão, e nos diagramas clássicos aí de força cortante e momento de flexão, o momento fletor, né? Então agora vamos ver o momento torsor, que é devido aos torques, como está indicado. Isso não acontece somente em motores transmitindo potência, sistemas dinâmicos como esse. Acontece em qualquer tipo de estrutura que gere carregamentos de torção. Por exemplo, essa estrutura metálica aqui de um pórtico ou da estrutura de um prédio, por exemplo, é uma estrutura espacial. Tem força, tem peças, colunas, vigas aqui em diferentes direções do espaço. Então o que acontece? Nessa viga onde está indicada essa força aqui, ela está acontecendo em um outro plano. Então nessa viga que eu estou olhando aqui com essa força, predominantemente eu tenho um esforço de flexão, como a gente está acostumado. Só que eu tenho uma coluna aqui representada e tem uma viga saindo no outro sentido. O que acontece? Essa força aqui tem um braço de alavanca em relação ao eixo dessa outra viga. Então, para que haja o equilíbrio da estrutura, essa força está causando uma torção nesse eixo agora, ao invés de uma flexão, como está causando nesse eixo. Então, nas estruturas espaciais, principalmente, quando eu tiver essas diferenças de braço de alavanca, vão surgir esses momentos torsores. Ou sempre que as cargas estiverem aplicadas fora do eixo da minha estrutura, então eu tenho essa viga aqui com uma força que está fora do eixo da minha viga, nesse sentido transversal, essa força, além da flexão, vai causar também a torção. E é preciso entender o que essa torção está causando em termos de tensões também nas estruturas. De quaisquer tipo, não necessariamente estruturas civis, mas estruturas de aeronaves, estruturas de outras máquinas que tenham esses carregamentos espaciais que vão provocar ao mesmo tempo flexão e torção, e precisamos entender o funcionamento e o comportamento das estruturas. Um caso muito típico também
na biomecânica, aí, se você estudar o comportamento dos ossos ou da musculatura, você tem as famosas torções, torção de joelho, torção de tornozelo, que é exatamente o mesmo efeito que nós vamos dar aqui. Naturalmente não vamos tratar de exemplos biomecânicos ou relacionados com a biomedicina aqui, mas só para ressaltar que são esforços da mesma categoria. Então lá na biomecânica, quando você analisa um osso como esse, são analisadas as forças do indivíduo aqui em marcha, subindo uma escada, ou caminhando, ou correndo, e cada um dos elementos, assim como fazemos para os eixos, para as vigas, para as barras, é feito para os ossos, e você decompõe e calcula os esforços externos e internos na estrutura, que agora é o osso, ou alguma outra estrutura biomecânica, para analisar exatamente as tensões. Então, essas tensões podem causar fraturas ou estiramentos dos ligamentos, etc., como já estamos acostumados aí em problemas físicos dessa natureza. Então são tratados também como exemplos de mecânica dos sólidos, mas isso aí é um caso mais avançado, considerado apenas aqui para ressaltar essa curiosidade da aplicação dos momentos torsores. Então vamos dar sequência ao nosso raciocínio aqui. Vamos tratar nessa aula basicamente da torção uniforme. Então o que é a torção uniforme, que normalmente ocorre em eixos circulares? Então eu tenho um eixo circular, uma barra de seção circular que pode ser cheia ou vazada, e estou aplicando esses torques aqui, ou momentos torsores, e notem que as seções deformadas permanecem planas. E eu tenho uma distribuição uniforme das tensões de torção ao longo do meu eixo. Já se eu tiver seções não circulares, observem que existem deformações aqui, aproximadamente formando um S na minha estrutura. As seções que eram planas não continuam mais planas. Então, se você pegar uma barra de espuma, por exemplo, e tentar fazer essa torção, você vai enxergar essas deformações que não são uniformes nas estruturas. Então, vamos tratar somente da torção uniforme. Essas torções não uniformes são consideradas um tópico mais avançado e trataremos depois em aulas futuras. Para que a gente visualize um pouco mais esse efeito, vou trazer um exemplo aqui de aplicação do método dos elementos finitos, que também é um tópico mais avançado para essa aula, mas para ilustrar as deformações ou os deslocamentos acontecendo ao longo do eixo, no caso aqui um eixo circular, e foi aplicado exatamente como essa figura aqui, torques nas extremidades. Observe que o padrão de deformação aqui é bastante constante, então eu estou aumentando aqui a deformação de forma bastante uniforme ao longo do meu eixo. Quando eu tenho uma seção retangular, ou uma seção quadrada, notem agora, aplicando o mesmo momento torsor, como que é o padrão de deslocamento ou de deformação ao longo do meu comprimento. Notem que eu não tenho mais um padrão uniforme de deformações aqui ao longo do meu eixo. E essa deformação não uniforme vai gerar outras componentes de tensão que não trataremos aqui nesse momento. Então, só para reforçar esse conceito, visualizando as deformações uniformes e não uniformes devido à torção. Analisando com um pouco mais de calma, nós estudamos os efeitos de tensão normal, tensões de cisalhamento e tensões normais na flexão. No caso da torção, especialmente a torção uniforme, o que acontece, voltando aqui no slide anterior, só para a gente entender, observe que uma seção tenta deslizar em relação à outra. Eu estou girando a minha seção e ela tenta deslizar em relação à outra. Esse deslizamento da seção, esse giro no sentido de deslizar, vai provocar tensões de cisalhamento, tensões tendendo a cortar a minha seção em relação à outra. Então, se eu olhar um eixo agora
não deformado aqui, o eixo após a aplicação do torque vai existir essas deformações ressaltadas aqui na figura superior com elementos pinados aqui, um tubo com elementos pinados. Esse padrão de deformação aqui, formando esse ângulo, que a gente chama de ângulo θ, para diferenciar desse outro ângulo φ aqui entre a linha A e a linha, vai me gerar deformações de cisalhamento. Então, portanto, as tensões geradas na torção uniforme são tensões de cisalhamento. Então, eu estou olhando aqui um eixo e perceba que o ponto central aqui ele fica na mesma posição. Então, de forma análoga ao que a gente tinha na flexão, existe agora um eixo neutro onde as tensões de cisalhamento serão nulas. E observem que a deformação é maior à medida que eu me aproximo da borda da minha seção. Então eu vou me aproximando da borda da minha seção, essas tensões de cisalhamento vão aumentando aqui de maneira linear com o meu raio da minha seção. Então essa é a definição. Não vou fazer a dedução dessas equações, assim como fizemos nas outras aulas. Vamos aqui passar para a aplicação mais prática dessas equações, revisando ou relembrando esses conceitos aí. No final da aula eu vou deixar indicado os livros que eu estou usando como referência e você pode ler esse assunto, ver exatamente toda a dedução dessas equações se for do seu interesse. Então agora eu tenho uma tensão de cisalhamento tal que depende do torque aplicado ou do momento torsor aplicado, variando com o raio indicado aqui pela letra ρ, letra grega ρ, e depende do momento polar de inércia. Então lembre lá das aulas de momento de inércia que existem os momentos de inércia à flexão, que me dão o giro, a resistência ao giro da seção em relação a cargas de flexão. Quando eu tenho o giro da seção paralelo a outras seções, aqui em relação a um polo ou um centro de giro, eu tenho o J, que é o meu momento polar de inércia. Então, quanto maior o torque aplicado, maior será a tensão de cisalhamento. Quanto mais longe estiver a fibra em relação ao centro, que é o meu eixo neutro da torção, maior o raio que eu estou considerando, maior vai ser a tensão de cisalhamento. Do contrário, quanto maior for o momento de inércia, mais resistência ao giro essa seção terá. Então, ela é inversamente proporcional ao momento de inércia. Notem a similaridade, a analogia com as tensões de flexão. Da mesma maneira que acontece em relação a esse lado aqui, acontece um efeito simétrico do outro lado. Então o desenho está simplificado aqui. Essas tensões tal máximo aqui, ó, e todas as outras vão acontecer de forma simétrica ao longo de todo o meu eixo, ao longo de todas as seções, variando o raio aqui no meu eixo. Então, quando eu olhar a tensão máxima de cisalhamento, ela está acontecendo na fibra mais longe em relação ao meu centro de giro, assim como na flexão, a tensão mais longe acontece em relação ao ponto mais distante da linha neutra. Só que agora eu tenho tensões de cisalhamento ao invés de tensões normais. Tá? Então essa é a nossa equação fundamental das tensões de cisalhamento devido aos momentos torsores. Vamos agora entender o ângulo de torção. Assim como nós tínhamos a deformação ou deslocamento nos esforços normais, no caso das vigas sob flexão nós tínhamos a flecha ou a deflexão através da linha elástica. Na torção é muito importante caracterizar esses ângulos onde acontece a torção. Então nós vamos nos interessar basicamente por esse ângulo φ, como que ele é calculado e como ele depende desse ângulo φ. No ensaio de materiais, o ensaio de torção, é feito um ensaio, aplicado um torque numa barra e é medido esse ângulo de torção.
Em regime elástico, assim como nós temos um módulo de elasticidade na tração, temos também um módulo de elasticidade G no cisalhamento. E vamos usar esse módulo de elasticidade aqui. Volte lá nas aulas de propriedades dos materiais e relembre esses conceitos de ensaio de tração e ensaio de cisalhamento. Então, sabemos que o torque gera uma tensão de cisalhamento e ela é máxima no ponto extremo em relação ao centro de giro. Agora, esse ângulo φ aqui, ele está caracterizado pelo torque. Quanto maior o torque, maior o ângulo. Quanto maior o comprimento aqui, se você observar esse triângulo aqui, maior vai ser o ângulo, da mesma maneira. Então ele é proporcional ao comprimento da minha barra ou do meu eixo sob torção. Quanto maior for o momento de inércia J, menor vai ser esse ângulo, ou seja, é mais difícil de girar a minha seção. Da mesma maneira, quanto mais rígido for o meu material, maior a inclinação da linha elástica no ensaio de tração, da parte elástica do ensaio de tração, então representado aqui por G, que é o módulo de elasticidade em relação ao cisalhamento, mais difícil aumentar esse ângulo. Então, essa é a nossa equação. Observe que ela é muito similar à equação do deslocamento nas tensões normais. Então, volte lá nas aulas de tensões normais e observe lá o delta que nós calculamos. É uma relação muito próxima, muito análoga em relação a essa equação do ângulo da torção. Então, eu tenho agora como caracterizar um critério de resistência mecânica dado pelas tensões e um critério de rigidez dado pelo ângulo φ. Então, vale ressaltar que se você fizer uma análise dimensional dessa equação, o ângulo φ será adimensional, o que indica que esse ângulo φ foi calculado, foi definido em radianos. Então, se você precisar calcular esse ângulo em graus, terá que fazer a conversão para radianos. Se eu tiver eixos variáveis, assim como foi aplicado na tração e compressão, eixos com seção variável e comprimento variável, o ângulo total vai ser o somatório dos ângulos de cada uma das seções. Vamos aplicar isso em um exercício logo mais ainda nesta aula. Então temos essas equações básicas aqui para a torção uniforme. Então, levando em consideração as tensões e os ângulos de torção conforme indicados e apresentados nessas equações. Podemos tratar de seções cheias, eixos maciços ou eixos vazados. Ambos os casos, eixos circulares apenas para garantir a condição de torção uniforme. Quaisquer outras seções diferentes da seção circular, a torção não é uniforme e essas equações não são mais válidas como são válidas nesse caso aqui, em regime elástico principalmente. Então, se eu olhar uma seção circular cheia, como é o caso desse eixo, eu tenho essa distribuição de tensões de cisalhamento e o meu momento polar de inércia é dado por essa equação. Posso, naturalmente, escrevê-la em função do diâmetro. Nesse caso, está escrita em função do raio aqui da minha seção. Essa seção pode ser também vazada. Então, eu tenho um tubo aqui com uma determinada espessura e eu tenho um raio interno ou um diâmetro interno e um raio externo, então C1 e C2. E qual que é o momento polar de inércia? É a subtração dos dois momentos polares em relação ao eixo cheio, C2, e ao eixo vazado, C1. Então, vamos precisar dessas equações para fazer os próximos cálculos. Então, basicamente, essas equações definem o problema de tensão uniforme. Partindo agora para um exemplo numérico, temos um eixo onde foi aplicado dois torques, dois momentos torsores indicados aqui com o sentido das setas, de 250 e 2.000 newtons vezes metro. Notem que o eixo ele é feito de um material de aço, é um eixo
de único material. O material pode variar, assim como as seções estão variando. Esse primeiro trecho AB é maciço. Entre B e C, o eixo também é maciço, só que com um diâmetro maior, de 60 milímetros. Já nessa outra parte aqui, entre C e D, existe uma parte vazada, com um diâmetro interno de 44 milímetros. Para facilitar a visualização, notem essa figura aqui, onde eu tenho os raios de cada um dos trechos conforme foram indicados. Isso vai ser importante para calcular o momento polar de inércia na sequência. Qual que é o objetivo desse exercício? Calcular as tensões nos diferentes trechos do meu eixo escalonado, e calcular o ângulo máximo aqui de torção do ponto A em relação ao meu eixo. Então, dando sequência, lembre lá das aulas de tração e compressão. Eu vou deixar na descrição desse vídeo e também nos cards aí em cima um exemplo onde foi feita a tração e compressão de eixos de barras escalonadas. O raciocínio aqui é muito similar, levando em consideração que agora é torque ao invés de esforço normal, momento torsor ao invés de esforço normal. Então é muito importante a gente entender como que varia os momentos torsores, os esforços internos de torção, os momentos torsores ao longo do meu eixo. Então vamos fazer cortes na minha estrutura sempre que o carregamento variar, assim como fizemos para tração e compressão e fizemos para diagramas de esforços internos de viga. Então tanto faz por onde você começa, se você quer começar pelo ponto A e ir em direção ao ponto B, ou do ponto D de dado em relação ao ponto A. A diferença é que se você quiser partir do ponto D, o primeiro passo é calcular a reação de apoio que acontece aqui no ponto D. Para simplificar as coisas, eu vou partir do ponto A e analisar o que acontece com o momento torsor à medida que eu caminho ao longo do meu eixo, e vou traçar o diagrama desses momentos torsores. Notem que nesse exemplo os torques estão no mesmo sentido de rotação, mas eu posso ter vários torques ao longo do meu eixo, variando o sentido de rotação também, e isso tem que ser levado em consideração. Fazendo um corte aqui entre os pontos A e B, eu tenho a carga externa aplicada de 250 Nm, esse torque aplicado aqui, e eu tenho agora um torque interno, ou um momento torsor, que equilibra essa seção. Então, portanto, ele está em sentido contrário aqui, equilibrando. Como só tem esses dois carregamentos aplicados, por equilíbrio, o torque no trecho AB é exatamente esse torque que está aplicado nessa seção. 250 newtons vezes metro aí. Analisando agora entre o ponto B e o ponto D, pois é o único carregamento que tem aqui, é o de 2000 entre esses dois pontos. Então tem que ver o que acontece numa seção genérica aqui entre os pontos B de bola e D de dado aqui representados. Então, fazendo um outro corte, tem o torque externo de 250 e tem um outro torque de 2000. Então, para que haja o equilíbrio nessa seção aqui, tem que surgir um torque em sentido contrário. Faça o somatório desses esforços aí, se você está com dúvida. Então eu tenho 250 mais 2000, tem que equilibrar com um outro torque aqui. Por equilíbrio, eu tenho 2.250 Nm acontecendo em toda essa seção entre B e D. E se eu traçar isso na forma de diagrama, entre o trecho A e B, 250 Nm, está todo mundo no mesmo sentido aqui, então eu adotei como sendo positivo. Se em algum momento houver essa inversão, eu tenho que traçar meu gráfico naturalmente do lado negativo. Então preste atenção nisso nos exercícios. Entre os trechos B e D é constante o torque de 2.250 Nm, como está indicado aqui no meu diagrama. Faça sempre o diagrama de momentos torsores, como está aqui,
Porque sempre que houver inversão do meu carregamento, especialmente no cálculo de ângulos, o valor tem que entrar negativo, porque aí o sentido de giro vai ser invertido. Então vai alterar o cálculo do meu ângulo total de rotação aqui, ângulo de torção. Então é recomendado que você faça sempre o diagrama de momentos torsores, como nós estamos fazendo aqui. Partindo para a continuação do exemplo, precisamos calcular os momentos de inércia para as 3 seções de interesse. Eu não vou fazer esse cálculo, as equações foram apresentadas, eu recomendo que você pare o vídeo agora e faça esses cálculos. As seções foram indicadas, com os raios aí já indicados, o resultado está apresentado aqui, você pode conferir os seus cálculos aí a título de exercício, fazer esses cálculos do momento polar de inércia. Então foram dados aqui os momentos polares de inércia. Vamos partir para a continuação do cálculo. Primeiro, calculando as tensões. Então, relembrando a nossa equação de tensão, eu tenho os trechos com os seus devidos momentos torsores para calcularmos. Aplicando essa equação para o trecho AB, tem o torque que está acontecendo aqui, o momento torsor que está acontecendo. Tenho o meu raio, que é de 15, e tenho o momento de inércia que foi calculado no exemplo, no slide anterior. Então notem que eu estou considerando forças em newtons e estou considerando dimensões em milímetros para que os nossos cálculos já gerem resultados de megapascal. Então cuidado com as unidades nesse caso. Fazendo essas contas, você pode conferir os cálculos aí, temos 47,2 megapascal no trecho AB. O raciocínio é o mesmo, a equação é a mesma, mudando os valores. Façam vocês agora as equações de tensão para o trecho BC e CD, como está indicados aqui. O resultado, para vocês conferirem, estão indicados: 53,1 megapascal no trecho BC e 74,6 megapascal para o trecho CD. Então temos agora as tensões em vários pontos de interesse do meu eixo. Naturalmente, a parte mais fraca do meu eixo é a que tem a maior tensão, portanto a seção CD. Partindo agora para o cálculo dos ângulos, vou ter que fazer o somatório dos ângulos das diferentes seções. Toda vez que eu mudo o carregamento, ou que eu mudo o comprimento, ou que eu mudo o momento de inércia, ou que eu mudo o meu módulo de elasticidade, nesse caso o material é único, mas ele pode ter eixos de diferentes materiais, como eu vou mostrar no próximo exemplo. Aplicando essa equação, eu quero saber o valor do ângulo total na extremidade livre A, como está indicado nessa figura aqui. Aplicando essa equação, como o material é único, eu estou colocando em evidência o módulo de elasticidade transversal ou de cisalhamento desse material, e eu tenho todas as minhas parcelas aqui somando os valores do ângulo, porque todos os valores estão indo no mesmo sentido de giro. Relembrando, se o meu diagrama de momento torsor der valores negativos, os valores aqui têm que ser respectivamente também negativos. Cuidado com isso. Por isso que é importante a gente traçar o diagrama para ver exatamente onde que muda o sinal para calcular o ângulo de torção. Aplicando essa equação, o resultado deverá ser 2,31 graus. Então notem que eu apresentei o resultado na forma de ângulos em graus, só que essa equação apresenta um resultado em radianos. Então eu sugiro que você faça essas contas para praticar esses conceitos e faça a conversão aí de radianos para graus, conversão trigonométrica básica para fazer isso. Então sugiro que você faça essas contas para ver se está entendendo exatamente como foi obtido o resultado. Agora,
eu vou deixar 2 exercícios propostos para vocês reforçarem os conceitos. Então eu tenho esse primeiro caso aqui, 3 polias ou 3 engrenagens, cada uma com seus torques aplicados, e eu tenho 2 eixos maciços com diâmetros diferentes. Então eu tenho 30 milímetros aqui no trecho AB e 40 milímetros no trecho BC. E também os comprimentos são diferentes aqui, ó, 1,2 metros e 1,8 metros. O objetivo é calcular as tensões no trecho AB e no trecho BC. O resultado está indicado aí, respectivamente. Tá? O próximo exercício é um exercício da aplicação de ângulo de torção. Notem agora que eu tenho, similar ao outro exercício, eu tenho 3 seções, e nesse caso, diferente, eu tenho 2 materiais. Então tem um trecho AB, que é de alumínio, e tem um trecho BD, que é de latão. Então os respectivos módulos de elasticidade transversal estão indicados aí, 27 e 39 gigapascal. Observando que o trecho CD é vazado e na figura não foi indicado, está indicado aqui, o diâmetro interno é de 40 milímetros. O objetivo é calcular o ângulo de torção máximo aqui, acontecendo no ponto A. E o resultado esperado é 6,02 graus. Então, façam esses exercícios, pratiquem o conceito. A torção é um assunto relativamente simples se comparado, por exemplo, com flexão, mas a complexidade aqui é fazer a análise correta do diagrama de momentos torsores e das seções cheias ou vazadas onde está acontecendo os diferentes momentos torsores. Então é mais uma questão de atenção e fazer o exercício de forma sistemática e o projeto de forma sistemática para não cometer erros nos cálculos, mas as equações são relativamente simples. Então é isso. Esse era o objetivo da aula, apresentar o conceito aí de torção uniforme, um resumo da teoria e alguns exercícios resolvidos e propostos. Aguardem próximas aulas, onde eu trarei a solução desses exercícios ou de outros, variando aí o grau de complexidade, e estude esses conceitos para reforçá-los. Este material está apresentado aí nos livros do Beer, no caso Estática e Mecânica dos Materiais, é o capítulo 10. No caso somente de Mecânica dos Materiais, é o capítulo 3. Então, essas aulas eu estou baseando principalmente nessas duas referências. São livros bastante similares. Esse de Mecânica dos Materiais ele é mais completo e não tem a parte de estática como tem nesse daqui. Então eu estou me baseando nessas duas referências para montar essas aulas e tirar esses exercícios aí. Você pode encontrar outros exercícios similares, tanto resolvidos quanto propostos para você resolver. Então, obrigado pela atenção, boas aulas, bons estudos e até a próxima.